Bom dia, voltamos para o segundo bloco e agora eu estou aqui com o Fábio Torres, que é diretor executivo da Cuidar. E a Cuidar entende muito, mas muito de vendas. Obrigada, Fábio, por estar aqui, enfim, por ter aceitado esse convite assim de surpresa. Olha, que isso, eu que agradeço. Você é uma fofa, te adoro, assim, somos além de parceiros de negócio, somos amigos. Né? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com vocês também, espectadores. Vamos lá, Flavinha, estou aqui para saber como eu posso responder as perguntinhas que você fez aí para mim. Não, porque todo mundo precisa vender, não é mesmo, Fábio? Todo empresário precisa vender. Pois é. Então, e o Fábio ele disse que tem as, como eu posso falar, ele sabe o segredo das vendas. Flávia, na verdade assim, não existe muito um segredo, né? A questão é que muitos negociadores e vendedores acabam vendo a venda como uma arte. Ou uma arte, ou um improviso, ou uma questão de eu ter muito tempo de carreira, em carreira de vendas, e esquece que além da arte existe toda uma questão processual, né? A venda também é um processo, assim como em outras profissões. Existe certificação, na venda não existe uma certificação, se vocês, espectadores, já perceberam, não existe uma faculdade de vendas, né? Então, essa questão que fica muito a se questionar, Flávia, é assim, bom, tem uma fórmula ou não tem uma fórmula? Na verdade tem processos, né? E os processos encurtam o tempo que o negociador está adiante a uma oportunidade de vendas. É engraçado, né, isso que você falou. Todo mundo precisa vender, mas ninguém aprende na faculdade, né? Pois é. A faculdade, acho que nem... Bom, eu não sei, eu fiz um curso de comunicação. No meu curso a gente não aprendeu a vender. Suponho que talvez em cursos como economia e administração tenha alguma coisa. Mas eu não vejo os meus amigos que estudam isso comentando, né, sobre a matéria de vendas e... Flá, assim, isso é muito curioso, porque outras profissões se estudam, né, e se certifica-se, né? Então, por exemplo, se falar de advogado, o advogado precisa da OAB. Falar de médico, precisa do CRM. Na sua profissão, não necessariamente você precisa... Tem o DRT, né, que é a parte mais voltada para a arte. Então, quando você fala em vendas, o vendedor, por não ter uma certificação, não só o vendedor, mas também as pessoas que negociam, o que acaba acontecendo? Eles não se especializam. Hoje eu vim do evento, né, até de celebração de algumas coisas que aconteceram na Cuidar, e eu comentei o seguinte: você conhece algum piloto de avião que quando ele vai subir lá para voo, ele trabalha improvisando na subida, no desempenho do avião e na descida? Você conhece algum? Não. Você conhece algum médico que improvisa, abre lá, faz aquela cirurgia, vai fazer alguma reparação ali no coração, né? Você conhece algum médico que improvisa na hora de fazer cirurgia no coração? Um bombeiro que está resgatando vidas? Não. Né? Então, o que acontece por que logo na profissão de vendas, ou as pessoas que negociam precisam viver improvisando, acreditar que o conhecimento que elas adquiriram em produtos e serviços são essenciais para que elas negociem bem? Na verdade, a premissa de uma negociação nos dias de hoje, que é uma negociação com foco em vendas moderna, está nas perguntas, ou seja, o vendedor não é mais aquele que faz grandes apresentações, mas sim o vendedor que faz as melhores perguntas, conhecendo muito bem os produtos que ele representa. Ô Fábio, então deixa eu entender, a Cuidar, ela ensina as pessoas a venderem, é isso? Eu posso dizer que o foco da Cuidar não está só na venda, né? Porque a venda é uma consequência de um processo, que eu vou comentar com você. O foco da Cuidar está em desenvolver competências comerciais nas pessoas, para que elas consigam proporcionar melhores resultados para os negócios. Hoje se foca muito, quando se fala em vendas, se foca muito em técnicas. Na verdade, a venda não é técnica apenas, né? A pessoa precisa ter claramente, que são os pilares de desenvolvimento da Cuidar, são 3, né? Não sei se você... A gente vai comentar já. Então beleza, então a gente fala. Então, e a Cuidar tem uma questão que eu acho muito interessante, que eu nunca tinha visto. Eu conheço vários empresários também do segmento de vendas, de treinamento de vendas, só que a única empresa que eu conheci com foco em pequeno empresário, em profissional liberal, foi a Cuidar. E isso eu acho fantástico. Por que você optou por esse público, Fábio? Flá, esse público ele complementa o portfólio da Cuidar, né? Falando primeiro do público. Por quê? Os profissionais liberais eles costumam se formar ou ter uma especialização técnica.
Porém, não se aprende em casa, não se aprende na escola, não se aprende na faculdade, não se aprende muitas vezes nos negócios a negociar. Ou seja, não adianta nada eu ser um excelente profissional, ser muito bom tecnicamente e não saber vender meu negócio. Esse é um dos motivos. E outro motivo é também tirar a pressão do processo de negociação e vendas e mostrar que negociar não é esse estereótipo que se diz, né, Flavinha, que fala, bom, eu me formei como advogado, eu não quero ser vendedor, ou seja, tem um choque, né? Então a ideia é tirar essa pressão, desse estigma que tem negativo do vendedor e fazer com que esses profissionais consigam ter sucesso na venda dos seus negócios. Ou seja, entender que vender é um processo, e não está vinculado a tudo que se diz do estereótipo negativo do vendedor, que é convencer, que é ficar enchendo o saco das pessoas. Na verdade, vender é ajudar alguém a realizar um objetivo, né? E gostar muito de problema, porque se o vendedor não gostar de problema, ele vai ser um tirador de pedido. Tá certo. Agora vamos voltar para os 3 pilares. Eu quero saber quais são esses 3 pilares que a Cuidar, enfim, elegeu. Tá. Todo o conteúdo da Cuidar ele foi construído em 3 pilares de desenvolvimento: metas consistentes, abordagens funcionais e gestão produtiva. Esses pilares não foi criações do Fábio. O Fábio gostou, achou isso legal e criou isso, né? Eu me embasei em metodologias que são comprovadas, tanto no Brasil como fora, e essas metodologias elas têm como principal objetivo ajudar o profissional a conseguir entender o processo como um todo e encurtar o tempo de uma oportunidade de vendas. Então vamos lá, os 3 pilares: metas consistentes, ou seja, eu trabalhar focado no meu objetivo, focado nas minhas realizações e não estar focado numa vida medíocre e de pagamento de contas. Tem uma pesquisa, Flávia, que hoje foi diagnosticado, na verdade foi feita uma pesquisa onde 87% das pessoas vivem para pagar contas, vivem para sobreviver. Ou seja, apenas 13% das pessoas estão no topo. Se a gente olhar isso numa realidade, é muito interessante, porque a gente consegue perceber isso, né? Então o que a Cuidar faz é ajudar as pessoas que vivem para pagar contas com uma vida voltada para aquela realidade de uma limitação financeira, ajudar ela a potencializar a realização dos seus sonhos. Com isso, o que acaba acontecendo quando fala de metas? As pessoas acabam estando mais motivadas porque ela tem realizações a serem atingidas e elas começam a ser mais produtivas dentro das empresas. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a parte de abordagens funcionais, que é o que eu iria comentar no início. Abordagens funcionais é eu conseguir ser mais assertivo e tirar a pressão do processo de negociação e vendas. Por quê? Quanto menos pressão você põe, mais serão as possibilidades de criar uma relação de confiança e conseguir abordar uma venda e efetivar um negócio, se houver uma oportunidade ali, mais efetiva. E por último, isso é muito curioso, Flávio, eu fiz também uma pesquisa, eu conheci uma pesquisa, não fiz uma pesquisa, que 5% dos profissionais de vendas têm conhecimento de um processo de vendas. Mas é um conhecimento que eles estudaram ou um conhecimento que eles criaram? Então, eles criam pela intuição. Pela intuição, pelo que já tem alguns paradigmas de vendas, né, também estabelecidos, e eu suponho que eles também criem baseados nisso. Justamente. Então, assim, não conhece metodologias, tem ótimas metodologias, né? Eu utilizo 2 ou 3 metodologias para estabelecer esse processo comercial. Isso faz com que, quando ele conhece o processo comercial, acontecem 2 coisas. Ele começa a saber as etapas que ele precisa executar na venda e quais são as atividades de cada etapa para ele passar de uma para outra, né? E aí, quando ele tem consciência que isso acontece, ele consegue encurtar o processo de vendas e fazer com que a venda seja mais rápida. Essa é a primeira coisa. E a segunda, ele consegue mais rapidamente, Flávio, desqualificar aquilo que não é uma real oportunidade. Porque parte desse processo de venda está na investigação. Ou seja, antes de eu ficar apresentando com aquela proposta chatíssima de PowerPoint, é ele conseguir fazer perguntas para investigar se há uma oportunidade. Quer dizer, vale então aquela premissa, né? A gente tem 2 ouvidos, uma boca, primeiro ouvir, né? E ouvir de verdade, porque a gente tem essa dificuldade de ouvir, para depois, enfim, ser propositivo, né? Justamente. E a última, Flávia, o último pilar muitos vendedores, essa vai dica para você que negocia, está em casa, é a seguinte: faça um acompanhamento produtivo, combine com o seu potencial cliente quais são as próximas etapas da negociação.
Somente essa dica, vou falar outras, mas se você começar a praticar essa dica, você vai conseguir ver melhores resultados na sua venda. Muitos vendedores vão para a visita comercial, seja da equipe ou seja do empresário individual, e perdem negócio por não fazer um acompanhamento produtivo. Tá certo. Né, não vai até a reunião de prospecção depois. Depois não acompanha. Não acompanha. Pois é. É verdade, isso é bem importante. Pois é. E eu acho que a gente usa muito aquela desculpa assim, porque eu não tenho tempo, né? Acho que tem duas frustrações do vendedor. Uma que pode haver, né? Uma é a questão mesmo financeira, que às vezes você tem a sensação que você está trabalhando para sobreviver, só para pagar contas. Sim. E uma outra é a questão do tempo. E eu queria muito que você falasse sobre isso. Tá. Né? Porque existe esse mito, é um mito, né? Sobre a falta do tempo. Flávia, eu acredito que falta de tempo é falta de prioridade. Né? Hoje, se você acompanhar ou conhecer equipes de vendas ou até mesmo na sua profissão, né? Se você é a pessoa que está à frente do seu negócio, em 2 horas, 2 horas e meia, se você organizar muito bem a sua agenda, você faz tudo o que tinha que fazer no seu dia. Né? E o que acaba acontecendo não se existe uma agenda produtiva, e essa agenda produtiva não acontece porque vai trabalhando como prioridade tudo que cai na caixa de e-mail. Ou seja, quando eu começo a trabalhar a minha prioridade que vem da caixa de e-mail, eu começo a trabalhar sem uma organização. Né? Então esse é o segundo, quando a gente fala do segundo mito, na verdade esse mito ele se vem por falta de uma metodologia. Quando eu tenho uma metodologia de trabalho, que eu consigo estruturar a minha agenda, definindo o que é mais importante para menos importante, eu começo a ter um dia mais produtivo e começo a ter mais consciência das atividades que eu preciso fazer no meu dia. E tirando o mito do tempo, acho que tem uma outra coisa que é também terrível na vida do empreendedor, que são aquelas famosas reuniões improdutivas, que eu creio que seja, não sei, 80% das reuniões que a gente faz demora mais tempo do que precisava, não tem foco, não tem objetivo. E eu sei que a Cuidar também ensina a gente a fazer reuniões produtivas. Aí a gente se concentra quando fala em gestão em reuniões produtivas, nos concentramos na parte de abordagens funcionais. Tá. Né? Por quê? Quando eu vou, tudo começa, Flávia, a ser improdutivo porque a improdutividade se dá à falta de interesse do vendedor para com as necessidades do cliente. Ou seja, se eu vou com real intenção de ouvir quais são os problemas que aquela pessoa tem, já basta, uma das técnicas ou da abordagem, já basta eu conseguir saber se ele tem ou não problema para resolver. Muitas vezes a agenda é improdutiva, o vendedor perde tempo, porque ele fica apresentando aquele slide chato e não percebe que o cliente não tem um problema que ele pode ajudar. E aí no final ele fica tentando convencer ele que ele pode ajudar em alguma coisa. Então um ponto inicial é investigar, conseguir ouvir, né? E sempre tá claro as coisas que vão acontecer na reunião, ou seja, vamos continuar conversando, não vamos, acabou a nossa negociação, não acabou. E assim, sem pressão, Flávio, porque quanto menos pressão se coloca no processo de vendas, mais são as possibilidades de a pessoa ter um relacionamento de confiança com você. Nossa, é uma coisa tão simples, né? É simples se você parar para pensar. É uma questão de investigar antes de se preparar para a reunião. Você resolve tantos problemas, enfim. Tenho uma coisa muito importante para comentar, Flávia. Eu concordo totalmente que é simples. O que me faz hoje ter trabalho é essa simplicidade. Porque fala, pô, mas é simples, por que as pessoas não fazem? Elas não fazem porque não está incorporado num hábito. Ou seja, é simples entender, mas como se pratica isso? Mas você acha que isso é um perfil do brasileiro? Ou você acha que as pessoas de maneira geral têm essa dificuldade? Bom, não sei, talvez seja uma pergunta muito abrangente. Não, Flávia, acho que não, porque a gente está falando de relações humanas, né? Uma das competências que eu, Fábio, tenho é o entendimento da relação de comunicação humana, né? Isso que me faz ser um bom também vendedor, me considero vendedor, tá? Além de ser o diretor executivo da Cuidar, eu sou um vendedor. Né? E o que eu posso dizer para você é o seguinte, tem diferenças nas culturas? Tem, claro, cada cultura tem as suas características. Mas quando a gente fala de relacionamento humano, o relacionamento humano se dá a partir do momento que nós estamos interessados em nós mesmos. Ou seja, o vendedor ele tem que ser desprovido, ou o negociador desprovido de ego, para conseguir entender o que a pessoa quer. Porque muitas vezes perde uma oportunidade porque o vendedor quer ficar falando dele.
né? Verdade. Então, é uma questão de estar desprovido desse ego para estar interessado verdadeiramente no que a pessoa quer. Nossa, é verdade, né? O famoso vendedor chato. Putz, como é? Ô Fábio, Oi. agora eu quero umas dicas. Tá, Umas vamos lá. diquinhas. Dicas de prospecção pelo telefone. Você tem uma dica para dar pra gente? Bom. Você faz prospecção por telefone? Eu não sei ainda se faz. Porque assim, o que eu vejo, por exemplo, são aqueles telemarketing super chatos que ligam na nossa casa e a gente odeia. Pois é. Né? Mas eu acredito que exista assim, uma prospecção por telefone efetiva, enfim, e que gere resultados. Pois é. Um outro mito, Flávio, é quando se fala prospecção, né? Quando eu falo prospecção, o que vem na cabeça de você que está assistindo esse vídeo agora? Provavelmente veio o telefone. Na sua, Flávio? Na minha, veio e-mail, porque eu faço E-mail. muito prospecção por e-mail. Pois é. Então, muitas vezes se limita a prospecção muito a telefone e algumas vezes e-mail, né? Que acaba sendo uma relação que você não controla. Quando eu falo de prospecção, eu vou fazer o seguinte, Flávio, eu não vou falar só da prospecção por telefone, mas também falar dela, tá? Primeiro falando da prospecção por telefone, algumas dicas, né, para você. Primeiro, faça uma ligação. Primeiro, antes de fazer a prospecção, entenda o seu público-alvo e entenda quem você, dentro da empresa, ou a pessoa que você quer falar. Ou seja, procure ter consciência de quais são os problemas que essa típica pessoa ou cargo possui, né, ou a empresa possui, para você saber se você pode ajudar. Segunda coisa, quando você for ligar, trabalhe de uma maneira permissiva, né? Ou seja, peça permissão para saber se você pode falar com aquela pessoa. E outra, não vá descarregando um caminhão de informações porque ela não vai te ouvir. A gente tem um estereótipo muito negativo. Não, é horrível. Esses dias vendedor. eu recebi uma ligação no telefone, no meu celular, né, que já é... E eu falei, alô, posso falar um minuto com a senhora? Pode. E ela soltou o verbo e não para. Você não tem o que fazer, você fica ouvindo, né? Ou desliga, mas a pessoa solta o verbo e nem respira, Fábio. Pois é, assim, isso acontece porque as pessoas acreditam que é o tempo que elas têm para falar. Ou seja, não criou nenhuma relação inicial de confiança, a pessoa não quer nem te ouvir, né, Flávio? Então a dica que eu dou é, conheça para quem pessoa, para qual empresa você vai fazer uma ligação ou uma prospecção e verifique se ela tem um problema que o seu negócio, a sua empresa pode ajudar. Né? E uma dica, quando acontecer essas questões no seu negócio ou na sua vida pessoal de alguém ligar, por exemplo, uma questão de cartão de crédito, né? A pessoa liga e fala assim, pois eu acabei de ser demitido, eu estou sem dinheiro e eu estou precisando do empréstimo, você pode me ajudar? Aí vocês vão perceber uma coisa muito interessante, porque essa pessoa possui um roteiro muito estabelecido sobre sim ou não. E quando você rompe esse roteiro, essa pessoa ela fica sem chão. Ela não sabe o que dizer. Legal. Ó, então a próxima ligação que vocês receberem, oferecendo cartão de crédito, peça um empréstimo e depois manda um e-mail pro Fábio. É fabiotorres@cuidar.com.br. Fábio.torres. fabio.torres@cuidar.com.br. É isso aí. Tá bom. Prospecção, ok, Flavinha? Por telefone agora, eu quero uma outra. Depois que eu já consegui a reunião, marquei a reunião, eu quero saber dessa abordagem face to face, cara a cara. Muito bem. Flávia, uma das coisas importantes que eu tô me balançando aqui, uma das coisas importantes que eu digo em relação a uma reunião cara a cara, retomo, que é uma coisa que eu pratico e considero muito importante, que é fazer as perguntas, ou seja, você antes de ir para a reunião entender quais são as expectativas daquela pessoa sobre a reunião, né? Entender quem vai participar da reunião, entender e pedir a permissão da pessoa em relação a tempo. Por exemplo, chega uma reunião com você, Flávia, do que nós conversamos eu entendi que essa primeira reunião a gente vai falar sobre isso, isso e isso. É isso mesmo? Só você participa. E quanto tempo que a gente tem, Flávia? A gente combinou que tinha 1 hora, a gente continua. Porque você acaba validando as coisas que são importantes para ela e ela vai percebendo que você está dando importância para a necessidade dela, né? E acredito que essa seja a dica principal, Flávia. E assim, uma das coisas que eu pratico e acho muito interessante uma primeira reunião de negociação ou uma reunião de investigação, não combina você investigar com vender, né? Então, a primeira... Investigar combina com ouvir, né? Justamente, combina com ouvir. Então, o ponto inicial de uma negociação, quando a gente está fazendo esse face-to-face, é você ir com o objetivo de não vender.
Ou assim, eu estou vindo aqui para entender se eu posso de alguma forma te ajudar. E você tirar toda a pressão que existe tipicamente no processo de negociação e vendas. Tá certo. Então, queria que você terminasse com chave de ouro. Tá. Vamos ver se você vai me responder isso daqui. Tá bom. Então, o que significa vender e negociar de maneira elegante? Vender e negociar de maneira elegante. Ouvir. Ouvir? Então, ouvir e complementando. Eu preciso ouvir, só que ouvir não vende. Ouvir me conecta com uma necessidade de venda. Só que quando eu ouço, eu tenho capacidade de criar uma visão de solução nessa pessoa e criar uma proposta que influencia a tomada de decisão. Ou seja, ouvir é a base do processo, fazer boas perguntas. O melhor vendedor é o que faz as melhores perguntas, não o que dá as melhores respostas. Tá bom, falou e disse. Fábio, Oi. Para finalizar nossa entrevista, que eu adorei, que ótimo. Queria que você falasse um pouco do BNI. Você é coordenador de educação corporativa, né, do BNI. Queria que você Bom, ninguém melhor do que o Fábio, né, que enfim, já trabalha com educação corporativa, porque vender é educação corporativa, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no BNI. Tá. Eu comecei com o BNI, uma empresa que eu sou apaixonado, que é a Sandler. Carlos, um abraço se estiver assistindo. Comecei com a Sandler. Da Sandler desenvolvi todos os trabalhos que hoje acontecem hoje pela Cuidar. E aí, com a minha maneira de atuar, acredito muito no desenvolvimento do profissional baseado na metodologia que é o ensino adulto, que é a andragogia. Tive bom contato com o diretor nacional, que é o Marcos Martins, e nos aproximamos e conseguimos unir esforços, né? Hoje, falando da questão de educação corporativa do BNI, o que me chama a atenção é, nós temos hoje no Brasil o BNI instalado, né? O BNI já está crescendo muito forte em relação ao pequeno empresário, ao médio empresário, pessoas que precisam expandir a sua rede de network através do marketing boca a boca. E o que me chamou a atenção é que a gente tem vertentes muito interessantes de desenvolvimento no BNI, ou seja, o BNI cresceu e agora a gente está no momento de conseguir estruturar isso de maneira educacional, ou seja, fazer com que as pessoas retenham mais conhecimento do networking de maneira profissional. Então a gente tem alguns pilares, né, que é a parte de formação de membros, que hoje eu conduzo, e temos todo um projeto para construir uma equipe para conduzir esses workshops de formação de novos membros. Workshop de liderança, que acontece 2 vezes por ano, eu também conduzo. A gente tem os workshops complementares, que são os workshops que acontecem de networking, workshops, diversos temas para potencializar o membro a conhecer outras habilidades de networking, e a formação de grupos e treinamento de líderes. Então, todo esse conjunto de desenvolvimento está sob a minha gestão hoje no BNI Brasil. Que bacana. Gente, eu acabei, na verdade, de sair de uma palestra que o Fábio conduziu para 40, 50 empresários, aqui pertinho do estúdio, aqui na Avenida Paulista, falando um pouco do trabalho a cuidar, dando dicas preciosas. E o Fábio, enfim, foi excelente, sensacional. E dia 28 tem mais, né, Fábio? Dia 28 tem mais. Dia 28, das 19 às 22, nós temos um workshop de vendas de alto impacto. Né? E Flávia, quero deixar uma dica para vocês que estão nos assistindo, que é o site da Cuidar. Né? Eu procurei desenvolver um site junto aos desenvolvedores, que não é um site institucional. Seja, não é mesmo. Você já chegou a ver? Eu vi. Gente, tem muito conteúdo. Muito conteúdo escrito, tem vídeo. Nossa, tá demais o site, eu adorei. Então, a ideia é essa, Flávia, assim, pequenos empresários, como você comentou no início, né? Profissionais liberais e pessoas que negociam, eu sentia falta disso, de buscar um lugar onde eu pudesse ter informações que tivessem embasamento e fossem informações de uma linguagem simples e prática que eu pudesse acompanhar constantemente. Então, você que está nos assistindo, caso tenha interesse de conteúdo sobre metas, sobre abordagens de negociação e vendas e gestão de negociação e vendas, se inscreva no newsletter do site. Nós temos um conteúdo que vai quinzenalmente de vídeos para o ar, onde eu desmistificarei muitas coisas sobre negociação e vendas, e mensalmente o newsletter da Cuidar. Tá. É www.cuidar.com.br. O e-mail do Fábio está errado ali na telinha, desculpa, escrevi errado. É fabio.torres, tá? fabio.torres@cuidar.com.br. Dia 28 tem workshop, um preço super acessível, é R$180, é isso? A ideia, assim, Flávia, um dos diferenciais
que eu procuro, principalmente nesses workshops, que é um workshop de sensibilização, né? De obter consciência mesmo do processo de vendas. É um workshop muito baratinho, com o objetivo das pessoas entenderem o que é e, se acharem que faz sentido, participar de um programa de desenvolvimento de 4 meses, falando dos pilares, né? E aí são outros valores. E também fica a dica de quem tem pequenas empresas e que não teve uma oportunidade de desenvolver, né, o profissional liberal, as pequenas empresas, de desenvolver as habilidades de negociação e vendas da equipe. Fica uma dica também de conhecer sobre o site. Você sabe o endereço de cor? Não sabe. Tá no site. Tá bom, quem quiser saber pode entrar no site. Espaço Mestre Cardim, só que eu não me lembro. Tudo bem, então quem quiser saber mais sobre o workshop entra no Pode, site melhor. ou manda um e-mail pro Fábio. É isso, fabio.torres@cuidar.com.br. Cuidar com 2 Ds. Aí pergunta, por que 2 Ds, né? Porque É numerologia. Por causa de desenvolvimento. É cuidar com o desenvolvimento das pessoas mesmo. Legal. Fábio, muito obrigada. Nossa, Obrigado, foi Flávia. de total utilidade a sua entrevista. Eu sou cliente do Fábio, sou amiga. Então, assim, eu indico para todo mundo com muita tranquilidade. O Fábio é um cara muito profissional e tem muito conteúdo. Muito obrigada, espero que você volte outras vezes. Obrigado, Flávia. Agradeço a vocês que estiveram nos assistindo. Você que vai assistir pelo site, provavelmente não acompanhou a entrevista online, ao vivo, e vai acompanhar pelo site. Então, agradeço a vocês que estão nos assistindo agora, eu e a Flávia, e fique aí ligado no site e na nossa programação. Obrigado, Flávia. De nada, Fábio. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês hoje. É sempre um prazer apresentar o programa Lugar da Mara. Mara, muito obrigada pela confiança de sempre. Semana que vem tem mais com a Mara, sempre linda e maravilhosa, terça-feira às 11 da manhã. Até lá!